Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Meu nome é Igor Loureiro, sou professor de matemática e hoje estamos juntos para estudar equação do segundo grau. Se você já é inscrito no meu canal, muito obrigado. E se você ainda não se inscreveu, não perca essa oportunidade. Inscreva-se agora mesmo, ative as notificações, faça os seus comentários e principalmente faça esse e outros vídeos chegarem também a outras pessoas. Afinal, tem muita gente que ainda tem dúvida em matemática, eu estou aqui à disposição para tentar ajudar essa galera, tá? Seja na prova do seu colégio, seja no seu concurso, no seu vestibular, vamos juntos buscar o nosso objetivo. Como eu disse, o nosso tema de hoje é equação do segundo grau, e quando a gente fala de equação do segundo grau, a gente fala logo sobre a representação genérica dessa equação. Por que é tão importante falar da representação genérica? Porque a partir dela você consegue identificar quais são os coeficientes da sua equação do segundo grau, tá? Nesse caso, a forma genérica é ax² mais bx mais c é igual a zero. E esses são os coeficientes, né? O a, que é o valor que multiplica x², o b, que é o valor que multiplica o x, e o c, que é o valor ali, ó, que está sozinho, que está independente nessa equação quadrática. Esses valores, né, a, b e c, que a gente sempre usa quando a gente resolve, por exemplo, uma equação do segundo grau por fórmula de Bhaskara, ou até mesmo por soma e produto, é essencial que você, aluno, que você, aluna, saiba identificar. Tudo bem? Lembrando, vou fazer aqui um esqueminha legal, ó. O a é o valor que está relacionado a x². O b é o valor que está relacionado a x naquela forma genérica. E o c, ele está sozinho, né? É um coeficiente independente. Beleza? Você não pode esquecer, em hipótese alguma, esses coeficientes são fundamentais para que você consiga resolver e desenvolver a sua equação quadrática. Tudo bem? Logo, a, b e c podem assumir valores positivos ou até mesmo negativos, porque são números reais. Além disso, tanto b quanto c podem ser iguais a zero, somente o a que não pode ser igual a zero em hipótese alguma, tá? Esse a, ele tem que ser diferente de zero, até porque, se ele for considerado zero, simplesmente a minha equação quadrática deixa de existir. Porque se eu fizer 0 vezes x², isso dá zero. Então, o x² some da minha equação do segundo grau e assim não faz mais sentido tê-la como uma equação quadrática. Tudo bem? Justamente por isso que vem aqui o meu comentário a seguir. A, B e C são coeficientes dessa equação do segundo grau, são números reais e, obrigatoriamente, o coeficiente A ele tem que ser diferente de zero. Não pode esquecer disso, beleza? Além disso, um outro comentário importante que eu faço, A, B e C são coeficientes da sua equação. Lembrando que o A é o coeficiente que multiplica o x², o B é o coeficiente que multiplica o x, e o C está soltinho, está lá independente, ele não tem relação direta com a sua incógnita na sua equação. Beleza? Além disso, já sabemos que o x é incógnita, inclusive, encontrar o valor de x numa equação quadrática é o nosso grande objetivo. Esse x ele pode ser chamado de raiz da equação, e quando você encontra esse x, você encontra a solução da sua equação. Por isso que a gente tanto fala sobre o tal conjunto solução, né? No conjunto solução, você acaba encontrando quais valores para x conseguem satisfazer aquela equação quadrática. Beleza? Apenas um bate-papo introdutório aqui, mas importante, porque você precisa, e eu estou repetindo para você não esquecer, você precisa saber identificar quem é o A
quem é o B e também quem é o C na sua equação quadrática. Tranquilo? Evoluindo, agora a gente vai falar sobre equação do segundo grau incompleta. Como assim, professor? Tem equação incompleta e tem equação completa? Isso mesmo, tá? Quando você percebe uma equação do segundo grau, dependendo da maneira como ela está se apresentando, pode ser que eu tenha uma equação incompleta ou pode ser que eu tenha uma equação completa. Como é que vai funcionar basicamente? Vamos lá. Uma equação incompleta, que é que eu vou explicar agora, algum coeficiente acabará sendo igual a zero. E quando você tem um coeficiente sendo igual a zero, simplesmente parte da sua equação vai acabar desaparecendo. Eu vou explicar melhor para você daqui a pouco, mas primeiro entenda o seguinte: numa equação do segundo grau incompleta, algum coeficiente foi igual a zero. E se ele foi igual a zero, significa dizer que, por consequência, parte dessa equação simplesmente vai acabar desaparecendo. Beleza? Detalhe importante, tá? Ou B pode ser igual a zero, ou C pode ser igual a zero, ou ambos podem ser iguais a zero. Logo, a gente acaba construindo 3 casos de equações do segundo grau incompletas. Incompleta em B, quando B for igual a zero, incompleta em C, quando C for igual a zero, ou incompleta em B e C, quando B e C forem iguais a zero. Beleza? Vem comigo que eu vou te mostrar, vamos nessa, equação do segundo grau incompleta. Os casos são incompleta em B, logo, se eu estou dizendo que ela é incompleta em B, é porque eu estou considerando o coeficiente B sendo igual a zero. E o que vai acabar acontecendo? Primeiro, tente visualizar uma equação do segundo grau na sua forma genérica, como essa que está aparecendo. Ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. O que está acontecendo aqui? Se eu vou passar a considerar que essa equação está incompleta em B, é porque lá no coeficiente B, substituirei esse coeficiente por zero. E aí todo mundo sabe, né, que qualquer multiplicação por zero, o resultado ali simplesmente dá zero. Então, quando eu faço esse pedacinho aqui, ó, 0 vezes x, isso dá zero. Se isso dá zero, é como se esse pedacinho da equação, ó, desaparecesse. Beleza? E aí, o que você passa a ter como consequência disso? Bem, se aquele pedacinho ali, ele simplesmente acaba desaparecendo, você acaba tendo como uma consequência a seguinte equação: ax ao quadrado mais c é igual a zero. A partir do momento em que eu vejo essa equação, ax ao quadrado mais c é igual a zero, se ela não possui o coeficiente b, é porque ela é incompleta em B. Se ela é incompleta em B, é porque o B, na verdade, existia, só que ele era igual a zero e ele fez com que parte da minha equação na forma genérica simplesmente desaparecesse, beleza? E numa equação incompleta em B, qual é a característica que a gente passa a ter dessa equação quadrática? A gente passa a ter um número que está elevado ao quadrado, passamos a ter também, ó, o termo independente, mas essa equação incompleta, ela não aparece o x. Aparece o x ao quadrado, aparece o termo independente, mas ela não aparece o x, justamente porque o b foi igual a zero. Beleza? Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo prático de uma equação incompleta em B para você observar. Mas você já sabe, né? Se aparece x ao quadrado e aparece apenas o número, é porque ela é incompleta em B. Beleza?
Agora vamos para o nosso próximo caso. O caso de termos uma equação incompleta em C. Se ela é incompleta em C, é porque agora o coeficiente C é igual a zero. Novamente, peço para você fazer esse exercício juntamente comigo, imaginando a princípio uma equação quadrática na sua forma genérica, só que agora nós vamos substituir o coeficiente C por zero. E todos nós sabemos, né, que somar zero é a mesma coisa que não somar nada. Concorda comigo? Então, a partir do momento que a gente substitui aquele coeficiente C por zero, significa dizer que agora, ó, é esse pedacinho da nossa equação que vai desaparecer. Beleza. E se esse pedacinho aqui, ó, desapareceu, a nossa equação do segundo grau agora passa a ter a seguinte característica: ax ao quadrado mais bx é igual a zero. Ou seja, a gente passa a ter apenas o x ao quadrado aparecendo e o x aparecendo também. Só não vai aparecer o independente, aquele que fica soltinho, porque ele foi igual a zero, e se ele for igual a zero, simplesmente ele não aparecerá na sua equação do segundo grau. Beleza? Tranquilo? E agora nós vamos para o nosso último caso de uma equação incompleta do segundo grau. Essa equação ela também pode ser incompleta em B e C, ou seja, considerando B igual a zero e considerando o C também igual a zero. E aí, novamente, né, a gente vai visualizar a princípio a sua representação genérica de uma equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Só que agora nós vamos substituir esse b por zero e esse c também por zero. Ou seja, toda essa estrutura aqui da minha equação, ó, simplesmente vai ser zero. Então, ela vai deixar de existir. Logo, ela desaparecerá. Beleza. Então, ó, sumindo com todo esse pedaço da nossa equação quadrática, qual é a característica que a gente passa a ter a partir de agora? Agora a gente começa a perceber essa equação quadrática apenas aparecendo o x ao quadrado e mais ninguém. Beleza? Então, agora só está aparecendo para a gente o x ao quadrado. E se numa equação quadrática essa característica aparecer para você, é porque, com toda certeza, essa equação ela é incompleta em B e C. Só vai aparecer o x ao quadrado, mas não vai aparecer o x nem aquele coeficiente independente, porque eles foram considerados nulos nessa abordagem, tá? Só que é aquilo, né? A nossa intenção é tentar sempre levar a matemática para a prática. Então, vou mostrar para você, a partir de agora, como você resolve equações do segundo grau incompletas e, detalhe, sem depender daquelas formas tradicionais, sem depender da fórmula de Bhaskara e sem depender de soma e produto. Vem comigo que eu vou te mostrar, é muito tranquilo e é muito fácil. Temos 3 exemplos para ilustrar esse cenário. Nesse primeiro cenário, nós temos uma equação do segundo grau incompleta em B. Ou seja, o B é igual a zero naquele cenário, tá? E quando a gente tem uma equação incompleta em B, do tipo x ao quadrado menos 9 é igual a zero, para resolver é muito tranquilo. Primeira coisa, você vai isolar o teu x ao quadrado. Esse 9 que está negativo vai lá para o outro lado e ele vai positivo. Aí vai ficar x ao quadrado é igual a 9. Portanto, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Nesse caso, x é igual a mais ou menos 3. Beleza? Mas, professor, eu sempre tive essa dúvida, né? Por que a gente coloca mais ou menos quando a gente resolve uma equação do segundo grau? Vamos lá. A gente coloca o mais ou menos
Por causa desse pedacinho que está aparecendo aqui para você. Porque se eu digo x ao quadrado é igual a 9, significa dizer que eu estou dizendo que dois valores multiplicados dão 9 como resultado. E esses valores são idênticos. E aí o que a gente pensa logo a princípio? A gente pensa que 3 vezes 3 dá 9, ou seja, o 3 positivo é uma solução para essa equação, assim como o menos 3 vezes o menos 3 também dá 9. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a possibilidade de uma solução positiva, que é o x igual a 3, eu também tenho uma solução negativa naquele caso, que é o x igual a menos 3, beleza? Por isso que sempre quando a gente tem uma equação quadrática, para resolver aquele finalzinho, a gente coloca o mais ou menos, porque tanto o valor positivo quanto o valor negativo acaba satisfazendo aquela relação de igualdade, tá? Logo, a gente encontra que x é igual a mais ou menos 3, portanto, o nosso conjunto de solução é menos 3 e 3. Beleza? Está resolvido, sem precisar usar fórmula de Bhaskara ou soma e produto. Agora nós vamos para a nossa segunda análise, né? X ao quadrado mais 2x é igual a 0. Agora nós temos uma equação incompleta em C. Ou seja, o C é igual a 0 naquele caso, tá? Até porque na nossa equação só está aparecendo o x ao quadrado e o x, mas não está aparecendo o termo independente. Por isso, essa é uma equação incompleta em C, beleza? Professor, como é que eu faço para resolver uma equação incompleta em C? Para resolver uma equação incompleta em C, é muito tranquilo, basta você colocar o x em evidência. Ou seja, você vai pegar o primeiro membro da sua equação e você vai reescrevê-lo colocando o x em evidência e com certeza isso vai facilitar bastante a resolução da sua equação. Bora ver? Vamos lá, olha só. Eu tenho x ao quadrado mais 2x igual a 0. Para resolver, eu vou colocar o x em evidência, até porque o x aparece aqui e aparece aqui também. Então, vou colocá-lo em evidência. Colocar o x em evidência, basicamente, é você reescrever o primeiro membro da sua equação, tá? Nesse caso, x ao quadrado dividido por x dá x. Até porque, se eu aplicar a distributiva, x vezes x, eu volto a ter o x ao quadrado. Agora, eu vou pegar mais 2x e vou dividir por x. Isso dá mais 2. Se eu aplicar a distributiva, x vezes mais 2, eu volto a ter mais 2x. Beleza? Primeiro membro já está todo reescrito. E eu coloco que isso é igual a 0. Tudo bem, pessoal? Agora, uma dúvida que acaba surgindo, né? E assim, é uma crítica, mas é uma crítica construtiva. Muitas vezes os professores de matemática, quando chegam nessa segunda situação, eles falam assim: ah, pessoal, então, quando acontecer isso, a primeira raiz obrigatoriamente é essa, né? É x é igual a 0. E a segunda raiz você pega o que está dentro do parênteses, você iguala a 0 e está tudo certo, está resolvido. E muitas vezes não é explicado para o estudante o porquê que a gente acaba fazendo isso, né? Porque da ideia de igualar a 0. E eu estou aqui para poder justificar esse conceito, né? Até porque isso acaba fazendo muita falta para que muita gente compreenda os porquês da matemática, né? A matemática acaba sendo muito julgada porque você mais executa do que se interessa em aprender ou em perceber o porquê determinadas coisas são realizadas dentro do universo matemático, tá? E o que está acontecendo aqui é muito simples, olha só. Eu tenho um produto rolando ali, beleza? Então, eu tenho uma multiplicação. E o resultado dessa multiplicação tem que ser 0. Pare para pensar, vou até fazer um rascunho aqui no canto, ó.
para que dois números multiplicados possa dar zero como resultado, ou esse primeiro número aqui tem que ser igual a zero, ou o segundo número tem que ser igual a zero, certo? Até porque zero vezes qualquer valor dá zero, tudo bem? Essa é a ideia. Logo, se eu tenho um produto que o resultado desse produto tem que ser igual a zero, ou esse primeiro x aqui é zero, ou esse outro número ali, que é o x mais 2, tem que ser igual a zero. Beleza? Por isso que a gente faz isso. É muito simples a explicação, né? Não custa nada comentar para o estudante, tá? E a primeira raiz já temos aqui, ó. X é igual a zero. E a segunda, basicamente, já está pronta, né? Porque esse 2 está positivo, vem para cá negativo. Portanto, x é igual a menos 2. Beleza? Nesse caso, o nosso conjunto solução é o menos 2 e o zero. Tranquilo? Consegui resolver novamente sem precisar da fórmula de Bhaskara ou soma e produto. E o terceiro caso é mais simples ainda, né? Porque quando eu tenho 2x ao quadrado é igual a zero, eu passo a ter uma equação incompleta em B e C. Ou seja, B igual a zero e C igual a zero. Como é que eu faço para resolver? Já está resolvido, porque pense num número ao quadrado que multiplicado por 2 possa dar zero como resultado. Só pode ser zero, até porque somente o 2 vezes zero é que dá zero, aquele resultado. Embora muita gente faça questão e não há problema algum você fazer isso, esse 2 que está multiplicando passa para cá, dividindo. E aí você pode até escrever assim, ó, x ao quadrado é igual a zero divididos por 2. X ao quadrado é igual a zero. E aí acaba não fazendo sentido x é igual a mais ou menos a raiz de zero, né? Porque não existe mais zero e não existe menos zero. Então, para aquela situação, o único número que multiplicado por ele mesmo possa dar zero é o próprio zero. Então, x igual a zero é o nosso único valor possível para satisfazer aquela equação incompleta. Beleza? Bom, chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado e aproveitado para tirar as suas dúvidas. E eu quero que você fique aqui comigo, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre equação completa, vou falar sobre fórmula de Bhaskara, soma e produto, e vou resolver uma equação pelos dois métodos. Não saia daí!